Bem-vindos ao DETcast, esse é o nosso segundo episódio. Meu nome é Anderson Araújo, eu sou detetive particular. Essa é a nossa host do podcast, a Camila Alencar. E hoje nós vamos falar com o convidado, o Dr. Pedro Costa, que é advogado formado na Universidade Federal do Ceará, na UFC. Nós vamos abordar algumas temáticas relacionando a investigação particular com o direito. Bom, pessoal, hoje nós iremos dividir essa conversa em 3 blocos, onde vamos abordar questões específicas, falando um pouco sobre o trabalho do detetive particular associado com o advogado em relação ao direito de família, o direito trabalhista e empresarial e, por último, o direito criminal. Como são temas bastante extensos, que dariam vários podcasts, nós iremos tentar abordar de uma forma mais resumida, mas bastante pontual, esses temas muito importantes. Dentro do contexto do direito de família, nós vamos falar um pouco sobre o divórcio, que é um tema bastante importante, né? Então, como a Camila falou, realmente são temas muito amplos, né? Então a gente poderia falar aqui um podcast só sobre isso, mas nós vamos tratar de forma bem pontual de temas assim, bem específicos que estão associados com as dúvidas dos clientes e também com os alunos do nosso curso de detetive particular. Por isso a gente trouxe hoje aqui o nosso convidado. Então a Camila pode iniciar as perguntas que a gente separou aqui para poder fazer. Vamos lá? Então, doutor Pedro, gostaríamos de saber primeiramente como funciona o trabalho do advogado nesse contexto de divórcio. Qual a importância dele nesse processo? Bom, primeiramente gostaria de agradecer aqui o convite para participar do podcast. Espero que o papo seja bastante proveitoso, que a gente consiga trazer bastante conteúdo aí para quem estiver nos assistindo. Bom, em relação ao papel do advogado no processo de divórcio, a gente tem que entender que o advogado vai buscar exatamente o meio mais eficaz para realizar aquele divórcio. Então, essa análise passa basicamente por a gente analisar se o divórcio vai acontecer de uma forma consensual ou se ele vai acontecer de uma forma litigiosa. A partir dessa verificação, a gente também consegue observar, por exemplo, qual a via que a gente vai requerer esse divórcio, né? Se por uma via judicial, ou seja, através do Poder Judiciário, ou se por uma via cartorial, ou seja, através de um cartório, para que a gente possa estar lavrando uma escritura pública de divórcio. E quando eu falo litigioso, eu não estou querendo falar eu não concordo em me divorciar, né? Graças à nossa atualização da legislação, a gente vem observando que isso realmente é uma coisa que ficou para trás. As pessoas, aquela velha máxima, né? Quando um não quer, dois não fazem, né? No caso do divórcio é a mesma coisa. Quando um não quer continuar casado, os dois não ficam casados. Então, quando eu falo de litígio, não é sobre você querer ou não estar casado. Quando eu falo de litígio, são os temas que envolvem o divórcio, como, por exemplo, guarda de filho menor, alimentos para filho menor, alimentos para ex-cônjuge, partilha de bens. Então, toda essa questão que às vezes realmente acontece das partes não estarem totalmente de acordo, a gente precisa trabalhar dentro do divórcio. No divórcio litigioso, a gente só tem uma via, que é a via judicial. Não tem como. E aí, a partir do que a gente observar dentro da relação, realmente da sociedade conjugal que está sendo desfeita ali, a gente vai indicar qual o direito, né, deve ser colocado ali naquela situação para que o juiz possa resolver essa situação. Na questão do divórcio consensual já facilita mais, porque o divórcio consensual, basicamente a gente só entra com um pedido de homologação em juízo, né, daquele acordo. Então já facilita mais ainda. E quando esse divórcio ele também acontece de forma consensual, quando não há interesse de menor envolvido e alguns outros requisitos que a lei traz, a gente consegue fazer pela via cartorial, que é um processo mais célere, menos custoso
e menos burocrático também. As partes gostam muito, quando há um consenso nesses temas que eu falei do divórcio, de realizar pela via cartorial. Detetive Anderson, e como que o detetive particular ele pode contribuir nesse processo de divórcio em relação à traição conjugal, por exemplo? Então, dentro do contexto da traição conjugal, a gente pode trabalhar de várias formas. Geralmente a gente trabalha junto com o advogado para poder conseguir umas provas que vão ser úteis para ele no processo. Geralmente, quando existe esse contexto de traição conjugal, a gente trabalha com acompanhamento presencial, com registro fotográfico em vídeo, para poder constatar esse fato e registrá-lo de modo que o cliente tenha um material comprobatório claro, que não deixe nenhuma dúvida, até para o advogado poder utilizar isso, e de maneira que o próprio investigado, no caso o cônjuge, ele não tenha condições de se esquivar da responsabilidade. Então, a nossa intenção como detetive particular é justamente agir dessa forma, colaborando com o processo de divórcio em benefício do cliente. Nessas questões de traição conjugal, eu já sei que hoje, por exemplo, o cliente pode pleitear um dano moral, se aquilo constranger ele de alguma forma, prejudicar o trabalho dele, até um dano material, o advogado pode me corrigir aqui se eu estiver equivocado, mas a gente também trabalha muito com essa perspectiva. E tem outras questões associadas também com relação à parte da pensão, né? Os filhos sempre têm direito, mas às vezes o cônjuge tem direito. Quando ele está nesse contexto de traição conjugal, a gente sabe que pode tentar pleitear o alimento exclusivo para o filho e não para o cônjuge. Então isso também pode beneficiar o cliente do detetive particular. Mas é sempre bom lembrar que o trabalho do detetive particular é o levantamento de informações. Então a gente vai coletar essas informações em campo, dependendo do comportamento do investigado, porque pode estar tendo traição conjugal ou não, né? Então vai variar. Mas, em geral, quando os clientes nos procuram, isso já é um fato assim, muito bem constatado. Já tem um comportamento suspeito, já tem, às vezes, semanas ou meses que a pessoa está percebendo, a relação já está desgastada. Então, a gente, trabalhando em parceria com o advogado, a gente consegue beneficiar o cliente de uma forma assim, muito mais assertiva, entendeu? Se o doutor quiser complementar alguma resposta em relação a essa parte aí do... Inclusive, nesse sentido que você falou, em relação à traição, realmente... É um dos deveres do casamento o dever de fidelidade. Isso é uma das coisas que a lei dispõe no Código Civil. Um dos deveres do casamento é o dever de fidelidade. Então, o que a gente observa é que nesses casos de traição, a quebra desse dever de fidelidade muitas vezes é o motivo para o divórcio, mas, mais ainda, a quebra do dever de fidelidade, ela gera um dano. E é exatamente nessa parte do dano que acontecem os pedidos de indenização. Grosso modo, como se fosse um cometimento de um ato ilícito dentro do contexto do casamento, porque a pessoa está descumprindo um dever que deveria ter. E é exatamente nisso, com base nisso, que as indenizações são requeridas perante o Poder Judiciário. Excelente. Nesse contexto de partilha de bens, como vocês falaram agora, como que ela ocorre e como que o advogado ele pode organizar? A partilha de bens, novamente a gente vai ter que olhar o contexto do divórcio. É um divórcio consensual ou é um divórcio litigioso? Se for um divórcio consensual, ótimo. As partes dispõem livremente como, o que vão fazer com o patrimônio que elas acumularam na constância do casamento. Geralmente, você fica aqui com apartamento, você fica com carro, e aí acaba se acertando ali para o advogado, isso é ótimo, né? No contexto do divórcio litigioso, aí a gente já precisa examinar... tendo como referência o regime de bens, né? A legislação ela traz alguns regimes de bens, o mais conhecido é o da comunhão parcial de bens, né? Onde as partes dividem igualmente o patrimônio que foi acumulado durante a constância do casamento. Então, a título de exemplo, se o casal juntou 100 mil reais na constância do casamento, se eles resolvem dissolver a sociedade conjugal, cada um vai ficar com partes iguais, 50 mil reais. Obviamente existem outros regimes de bens, e a função do advogado é exatamente, com base no regime de bens adotado naquele casamento, fazer a partilha do patrimônio que foi acumulado pelo casal. E assim requerer para o juiz para que ele possa, ao final do processo, dar uma decisão que atenda às partes. Como que o detetive particular ele pode contribuir nesse caso, nesse sentido? Em geral, os clientes chegam até nós já orientados pelo advogado nesse sentido. É aquele cliente que está com a problemática da pessoa, do cônjuge, estar escondendo patrimônio.
Às vezes o carro está no nome de um primo, de um irmão, às vezes de uma pessoa desconhecida, ou tem um imóvel que a pessoa usufrui também, mas que não está sob titularidade dela. Aí, nesse caso, o advogado, junto com o cliente, já nos procura para fazer uma investigação para constatar que aquele patrimônio realmente é da pessoa investigada. Como que a gente faz esse serviço? A gente sempre trabalha com a parte do registro fotográfico em vídeo, como eu mencionei, que é a melhor forma da gente ter essa comprovação. Mas a comprovação ela tem que ser feita de forma sistemática, ou seja, primeiro a gente precisa identificar que a pessoa utiliza um veículo, um carro, por exemplo, que ela tem frequência de uso. Ela alega que o carro não é dela, mas você vê a pessoa todo dia indo para o trabalho com aquele veículo, saindo aos finais de semana. Então, através desse acompanhamento, a gente consegue comprovar que aquele bem realmente é daquela pessoa e não da pessoa que tem a propriedade de fato, entendeu? Outro ponto, às vezes uma residência, uma casa de praia, que a pessoa vai aos fins de semana para poder usufruir e o titular, o proprietário, sequer vai lá, às vezes por meses, entendeu? E dependendo da situação, o detetive pode até se infiltrar dentro do ambiente, pode até ter uma proximidade com o investigado para conseguir levantar essa informação, fazer um registro, por exemplo, em áudio, da pessoa falando que a propriedade é dela mesmo, por meio de escuta ambiente. Então tem uma série de coisas que a gente pode fazer para poder viabilizar essa constatação. E aí o advogado vai pegar esses dados e vai anexar no processo para poder pleitear uma partilha de bens justa e coerente conforme a legislação prevê. É exatamente com base nisso que o Anderson está falando, é exatamente essa a função do advogado. É pegar o regime de bens que foi adotado dentro daquela sociedade conjugal e fazer o levantamento dos bens. Nesse ponto, com a ajuda do detetive, isso é fantástico, porque a gente tem a relação completa dos bens e a partir disso a gente consegue fazer uma partilha adequada. Com relação à guarda dos filhos, teria alguma prioridade para o pai ou para a mãe? Uma boa pergunta. Em relação à guarda de filho menor, eu costumo aconselhar que a gente esqueça um pouco os pais e a gente volte nossa atenção para o filho menor. Sempre no melhor interesse do menor. Inclusive, é com base nisso que que a jurisprudência, na verdade, ela vem adotando a guarda compartilhada como a regra, né, no caso de divórcio, no caso de guarda, né, em decorrência do divórcio. E essa guarda compartilhada é exatamente na crença de que, com a participação igualitária dos pais na criação do filho, aquela criança vai ter um desenvolvimento pessoal melhor. Obviamente, isso tem ressalvas, né? Nem sempre a guarda compartilhada vai ser no melhor interesse da criança. Existem, sim, situações onde ocorre a guarda compartilhada que não atende ao melhor interesse do menor. E eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Por exemplo, a criança, o menor, que em virtude da guarda compartilhada está inserida num ambiente de violência doméstica. O menor que em virtude da guarda compartilhada está inserido num ambiente de abuso de álcool, de droga. O menor que em virtude da guarda compartilhada está inserido num ambiente de desatenção, descuido, ausência, abandono. Então, nesse tipo de situação, não está sendo atendido o melhor interesse do menor. E aí é nesse aspecto que o advogado vai precisar atuar. Ele vai, no lugar da guarda compartilhada, fazer um requerimento para a parte, obviamente, que tiver melhores condições, né, que geralmente é o seu cliente, pedir a guarda unilateral com a possibilidade do direito de visita. E aí, nesses casos que são mais extremos, inclusive, é possível solicitar que esse direito de visita seja feito mediante supervisão, exatamente para que essa criança não seja colocada em uma situação de vulnerabilidade. Excelente. Nisso, o detetive particular ele entra para ajudar bastante nesse o contexto do trabalho do detetive particular, dentro dessa questão aí da segurança da criança, do menor, é justamente identificar o ambiente que ele está inserido. Geralmente o cliente que nos procura para fazer uma investigação é justamente porque ele já tem uma desconfiança que a criança está em uma situação de risco. Muitas vezes no abandono. Um pai, uma mãe que sai sexta-feira, volta no domingo, deixa a criança às vezes com vizinhos, totalmente abandonada, sem suporte. Às vezes a criança também começa a demonstrar, não quer ir, não quer visitar, fica chorando, tem que ir final de semana, aí fica com aquela lamentação. E a mãe ou o pai vê que está sofrendo. Então, nesse momento, os clientes nos procuram para a gente conseguir registrar isso. Aí tem vários meios da gente conseguir viabilizar. Primeira questão,
se a gente conseguir fazer uma campana no local, às vezes é um endereço residencial, uma casa, por exemplo, a gente consegue identificar a pessoa saindo, indo para alguma festa, indo para algum outro tipo de evento que a criança não vai e, portanto, a criança fica lá no endereço. Isso já pode ajudar no processo para poder demonstrar que realmente a criança está ficando numa condição de abandono ou com uma pessoa que, em tese, não teria a obrigação de ficar com ela. Outro ponto que eu acho também bem interessante é quando a gente utiliza, por exemplo, um escuta ambiente ou então a microcâmera para poder identificar maus tratos, abuso, agressão. Muitas circunstâncias a gente consegue perceber uma criança que está num ambiente, às vezes, de agressão, está ali em uma outra casa, com outra família, às vezes é uma criança menor, está ali realmente sofrendo algum tipo de abuso, algum tipo de agressão. Aí com a escuta ambiente a gente consegue comprovar isso. Ou às vezes até fazendo um acompanhamento presencial. Você pode seguir a pessoa às vezes no shopping, em algum lugar, você vê que a criança está numa condição mais retraída e que isso vai contribuir para o processo. Mas na maioria dos casos a gente consegue perceber pela própria criança trazendo esses sinais. Então quando a pessoa nos procura, a gente define a metodologia de serviço com base nisso. Se a gente vai utilizar uma microcâmera, se a gente vai utilizar uma escuta, aí vai depender da situação, do nível de acesso àquele endereço. Então tem várias formas de fazer o serviço. Mas é um serviço recorrente que aparece bastante. A gente tem notado realmente um crescimento significativo desse tipo de problema relacionado à guarda. E aí os pais pedem, que é a guarda unilateral, como o doutor falou, para realmente garantir a segurança e poder ter o filho mais próximo. Dentro do contexto empresarial, existem alguns temas muito relevantes para os clientes, onde temos serviços frequentes que surgem para o detetive particular, onde ele pode agir, inclusive o advogado ele tem bastante importância nesse sentido. Sim. Por exemplo, caso um empresário ele constate, né, ele observe que existe algum funcionário roubando a empresa. Como advogado, ele pode contribuir para resolver essa questão em relação à demissão por justa causa e a demissão sem justa causa. Como que funciona isso? Certo, boa pergunta. Primeiro que esse tipo de situação é importante a gente dizer que o empregador ele sofre exatamente por não contratar o serviço de consultoria jurídica de forma recorrente. Então, quando ele procura o advogado, ele já procura quando o problema está muito grande. Geralmente é a pessoa dizendo que não houve uma demissão por justa causa, mas uma demissão sem justa causa. E isso geralmente acontece, só fazendo um rápido parênteses aqui, isso sim é a hipótese de demissão com justa causa, tá certo? A própria CLT prevê isso. É uma atitude com certeza improba, desonesta do empregado, que é punida, pode ser punida, né? No interesse do empregador com a demissão com justa causa. Que, em resumo, o que isso vai influenciar é que as verbas da rescisão do contrato trabalhista vão ser menores do que as verbas, né, sem justa causa. Mas o que assim, eu consigo observar é que normalmente esses problemas acontecem em virtude da atuação do próprio empregador, que ele deixa de observar alguns cuidados que ele deve ter na hora de realizar a demissão, que depois, porventura, é questionado pelo empregado exatamente para pleitear a demissão sem justa causa. Vou dar aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo, embora pode parecer básico e óbvio, mas acontece, acredite se quiser, é que o empregador ele não faz a colheita das provas e ele não guarda as provas consigo. Então, ele demite sim o empregado naquele momento, mas ele não tem as provas guardadas. Posteriormente, o empregado questiona essa demissão, ele não consegue demonstrar que houve realmente essa demissão com justa causa, e aí a demissão é revestida em uma demissão sem justa causa. Né? Isso pode parecer muito óbvio e inacreditável, mas acontece. Outra coisa também que acontece é que o empregador às vezes não menciona o motivo da demissão. Né? Às vezes até pelo próprio tipo de vergonha de reconhecer que, né, teve um desfalque patrimonial pela ação do empregado. Às vezes também pelo fato de não querer uma confusão dentro do ambiente de trabalho, ele apenas pensa, não, eu quero me livrar do empregado. Então ele acaba realmente se livrando do empregado, mas sem mencionar o motivo. Olha, estou realizando uma demissão porque a gente observou que houve algumas ocorrências
né, de desfalque patrimonial, a gente investigou, colheu as provas e a gente observou que você que realizou o desfalque. Então, em virtude disso, a gente está promovendo a rescisão do contrato de trabalho. Isso às vezes não acontece, né? E é uma falha também do empregador. O ideal era que ele fizesse isso, mas infelizmente é o que a gente não observa na prática em dadas situações. E por fim, o que dá para falar aqui também é a questão do momento da demissão. Essa demissão ela tem que acontecer de uma forma imediata. Como assim, Pedro, imediata? 1 hora, 10 minutos? Não. As primeiras oportunidades de contato que aquele empregador tiver com o empregado, ele deve comunicar ao empregado da demissão. Então, seguindo o script, vamos aqui para um exemplo hipotético, né? Aconteceram desfalques patrimoniais durante 1 semana, houve investigações, observou-se realmente que o empregado que realizou os desfalques. Então, o ideal é que o empregador, por exemplo, na segunda-feira, quando o empregado chegar para trabalhar, já comunica com o empregado: olha, a gente observou isso, infelizmente vamos ter que rescindir o contrato do trabalho, é uma rescisão com justa causa e as suas verbas trabalhistas vão ser essas. Como que o detetive particular ele pode agir reunindo essas provas para ajudar nesse processo? No âmbito da investigação empresarial, realmente existem um leque assim, gigantesco de possibilidades, porque a gente pode trabalhar de muitas formas distintas, vai depender do contexto do caso, né? Como o doutor falou, é importante a gente ter essa comprovação de que o funcionário realmente fez o desfalque, ele está roubando a empresa. E para a gente fazer essa constatação, a primeira coisa é não inibir o comportamento do investigado. Porque se você chegar alardeando na empresa que está acontecendo alguma coisa assim, você vai inibir o comportamento, ele vai ter uma mudança ali por 1 semana, talvez 1 mês, depois isso volta a se repetir. Então, o primeiro contato com o detetive particular tem que ser nesse sentido, estabelecer uma estratégia para conseguir produzir aquela informação que o advogado vai precisar. Ou seja, dependendo da situação, basta a gente instalar uma microcâmera no ambiente que você já sabe que está tendo problema, às vezes dentro do estoque, num escritório administrativo, num caixa, que você já vai conseguir resolver. O que, como o doutor bem falou, poderia ter sido resolvido antes se o empregador tivesse já esse sistema de segurança implementado dentro da empresa dele, de várias formas, para poder garantir a segurança do local. Mas isso geralmente não acontece, então eles nos procuram já com essa problemática já acontecendo. Então a gente pode trabalhar com as microcâmeras, mas muitas vezes acontece o desfalque de uma maneira muito pontual. E tem alguns colaboradores que são assim realmente muito estratégicos para poder desviar produto ou serviço. Por exemplo, às vezes a pessoa cria uma amizade com o cliente para depois ofertar um produto por fora ou por um menor valor, um produto que foi retirado do estoque sem permissão. Então você não consegue constatar isso com facilidade, você vai ter que se infiltrar naquele ambiente, simular uma compra como cliente, criar um vínculo com a pessoa investigada, até que surja a oportunidade realmente de você conseguir fazer esse tipo de negociação e demonstrar que aquela pessoa realmente ofertou para você um produto por um valor inconsistente, incoerente, e aí você consegue comprovar os fatos. Então, depende muito do contexto. Às vezes uma microcâmera resolve, às vezes um escuta ambiente pode resolver também, mas aí já entra muito naquele contexto de verificar se é com o fornecedor, se é com o cliente, qual é a problemática que está associada com esse desfalque dentro da empresa. Tem gente que consegue desviar combustível às vezes. Então, assim, é difícil você identificar se você não tiver um filtro bem pontual dentro da empresa. Às vezes o próprio empregador, ele nem sabe quem é que está fazendo isso ou como que isso pode estar acontecendo. Ele só sente a diferença econômica. Ele sente realmente que está tendo um desfalque financeiro. Às vezes os clientes começam a supostamente sumir, principalmente quando o empregador não fica dentro da empresa. Então ele tinha um fluxo de clientes, agora não tem mais. O que está acontecendo? Às vezes é um funcionário que está repassando até para a concorrência, recebendo comissão. Então tem uma série de vínculos que a gente pode tentar identificar. Mas aí também já entra muito numa prevenção para que possivelmente no futuro isso não volte a acontecer. Então já entra muito no compliance, aquela metodologia toda baseada na lei anticorrupção, para você poder viabilizar uma coisa mais constante de monitoramento na sua empresa. Então, assim, não adianta você ter um monitoramento eventual. Você tem que ter uma câmera, entendeu? Algum objeto que vai trazer a segurança, que vai inibir a ação também de pessoas que podem tentar ter um comportamento inadequado. Então, dentro do contexto da investigação empresarial, é muito importante a gente falar com o cliente primeiro, entender a situação, avaliar o espaço, as pessoas,
E aí a gente vai realmente decidir se a gente vai entrar em campo infiltrado ou se a gente vai utilizar meios eletrônicos, né, para poder descobrir o que precisa. Então, é basicamente isso. E nesse caso, quando essa problemática ela é gerada pelo próprio sócio da empresa, quando ele desvia esses recursos ou clientes, acarretando em problemas, né? Como que o advogado, o que ele pode fazer para dissolver essa sociedade de maneira justa? Já é uma situação um pouco diferente da anterior. Porque, veja bem, na primeira situação, quando o empregado realiza o desfalque patrimonial, a gente tem, querendo ou não, uma relação de hierarquia entre empregador e empregado. Aqui não. Aqui é uma relação societária. Então, as partes são pares ali. Os sócios são todos pares. Então, a gente realmente tem que verificar a questão da afinidade entre os sócios, que é exatamente nesse ponto onde, quando se perde a confiança, os sócios eles querem a expulsão daquele sócio que cometeu uma conduta inadequada. Via de regra, expulsão de sócio é por via judicial. Tá certo? Poder judiciário, a gente entra com uma ação específica. Há um momento de defesa também para o sócio que está sendo expulso através daquele processo. E via de regra também é um processo mais lento. Porque além da gente envolver uma questão de dissolução da afinidade entre os sócios, né, inclusive com a expulsão de um desses sócios, a gente também tem que considerar que nessas questões de expulsão há também uma questão patrimonial. Sim, né? O sócio geralmente ele tem uma participação ali na empresa, então é algo também a ser discutido. Então o processo por si só é um processo mais lento, tá certo? Qual seria então a melhor solução? A expulsão imediata do sócio com base no contrato social, né? Então, assim, as empresas que estão melhores preparadas são aquelas que já prevêem no contrato social a possibilidade que, caso haja o cometimento de alguma conduta inadequada por conta de um dos sócios, esse sócio possa ser expulso. E aí o próprio procedimento vai ser todo explicado no contrato social daquela empresa, né? Inclusive dando oportunidade de defesa para o sócio dentro daquele procedimento. Isso é importante. Muitas vezes essas expulsões podem vir a ser anuladas porque o sócio não teve uma oportunidade de defesa dentro do procedimento. E aí vai depender muito de como os sócios entendem que devem fazer aquilo, como eles acordaram no momento em que resolveram se reunir. Se essa expulsão vai acontecer através de uma votação entre os sócios, em assembleia ordinária, numa assembleia extraordinária, mas o importante é que haja previsão com a penalidade de expulsão. Isso tem que estar previsto no contrato social. E também é importante que seja, dentro desse procedimento, oferecido um momento de defesa para o sócio que está sendo expulso, está colocado ali de fora da sociedade. Nesse sentido, como que o detetive ele pode agir para reunir essas provas, contribuindo nesse processo? Bom, como o doutor Pedro falou aqui, realmente, quando envolve o sócio, muda muito a perspectiva, porque é bem mais complicado. Primeiro porque inibir o comportamento é muito fácil, porque ele está dentro do contexto da diretoria da empresa. Então, para ele saber que existe um movimento ali contra ele, é muito fácil, é muito rápido. Em geral, quando os sócios percebem que está tendo algum desvio de produto, serviço, uma conduta inadequada ali que está subtraindo recursos da empresa por parte do sócio, aí realmente a gente precisa ter uma estratégia muito mais aprofundada para poder identificar o que está de fato acontecendo. Pode, inclusive, levar em consideração a possibilidade de avaliar balanços financeiros da empresa, para a gente poder checar isso. Aí já envolve um contador parceiro, associado com um advogado, para poder fazer. Mas ainda assim, existem condutas muito específicas de desvio de clientes. Geralmente é o que acontece. Porque o desvio de recurso, hoje que está tudo por meio eletrônico, virtual, ele é mais complicado. É mais fácil você desviar um cliente, desviar um serviço, fazer alguma coisa que você consiga ter acesso ao dinheiro prestando o serviço por fora. Geralmente é isso que acontece. E tem sócios assim que são verdadeiros artistas para fazer isso. Porque eu já vi, por exemplo, o caso do sócio atender o cliente dentro da empresa, fazer o atendimento na frente de todo mundo, ninguém percebe, aí ele emite uma nota fiscal em um outro CNPJ, entrega o produto, realiza lá o serviço, e as pessoas não conseguem perceber
que ele fez aquela negociação por fora. E o próprio cliente, às vezes, acha que está comprando da empresa, mas está comprando de outra empresa, porque o CNPJ é diferente. Então, depende muito da conduta e também da proximidade dos sócios dentro do negócio. Isso geralmente acontece com aquele sócio que está presente e com aquele que está ausente. Então, às vezes, a pessoa entra só com recurso financeiro na empresa, começa a alavancar o faturamento, mas a pessoa não consegue perceber aqueles recursos vindo, justamente porque está sendo desviado. Aí quando a pessoa nota e percebe que aquilo está acontecendo, aí o cenário já está bem complicado, entendeu? Então a gente precisa primeiro entender o contexto, se já existe uma definição de como que esse desvio, como que esse roubo está acontecendo, para então a gente conseguir viabilizar a investigação. E tem que ter muito cuidado, porque o próprio detetive particular, às vezes é necessário ele realmente se expor, se infiltrar, estar diretamente em contato com o sócio de alguma maneira. Aí você tem que utilizar microcâmeras, às vezes na roupa, no terno. Você tem que saber a roupa que você vai se apresentar. Você precisa saber como que você vai se apresentar, quem você é, com que você trabalha, para não vincular com a sua atividade investigativa. E muitas vezes colocar agentes em campo associados para poder viabilizar aquela investigação. Se você precisar fazer um acompanhamento presencial para seguir, já identifiquei, por exemplo, estoques que eram secretos, ocultos. A pessoa tinha um estoque bem escondido para poder sair de lá as entregas para os clientes. Então a gente conseguiu, através do acompanhamento, identificar esse estoque. Aí, dependendo da situação, você pode precisar, por exemplo, às vezes até utilizar um drone para poder conseguir fazer uma filmagem aérea, dependendo do espaço. Às vezes é um lugar no interior também, a pessoa guarda numa chácara. Então você tem que entrar lá de algum jeito para conseguir fazer esse registro. Então isso varia muito de acordo com as circunstâncias que a gente vai identificar na investigação. Mas é importante a gente conseguir o máximo de provas possíveis, porque um sócio sendo desligado da empresa, sendo expulso, certamente ele vai tentar pleitear os direitos dele, ou permanecer na empresa, ou permanecer com a sociedade, ser afastado. Então, o máximo de informações que a gente conseguir coletar para repassar para o advogado, conseguir fazer a ação judicial e lograr êxito nesse processo de expulsão, realmente o nosso trabalho ajuda muito. E eu, particularmente, já fiz serviço para ajudar a cliente a economizar R$300 mil ou mais, porque estava tendo uma dissolução de uma sociedade e já existia um planejamento para poder expulsar um sócio que não estava de acordo com a metodologia que eles trabalhavam, que envolvia questões ilícitas. Então, você também tem que ponderar o ambiente que o sócio, cliente que está te contratando está inserido. Às vezes, ele não quer expulsar alguém, mas ele pode estar sendo vítima de um complô para ele ser expulso. Entendeu? Aí pode entrar também no contexto da contra-espionagem, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para poder alavancar a forma de fazer a investigação e conseguir o máximo de resultados possíveis, e tem que ser rápido. Esse tipo de investigação não pode demorar muito tempo, porque senão você perde o time ali e acaba dissolvendo aquele contrato social por outros meios, e realmente nem sempre isso vai ser benéfico, nem para a empresa, nem para o nosso cliente, entendeu? Então, isso tem que ser levado em consideração também. Com relação à proteção do know-how de mercado de uma empresa, como que o advogado ele pode orientar e contribuir nesse processo? O know-how a gente precisa entendê-lo como um conhecimento específico do qual a empresa se vale pela experiência dela, exatamente para ter sucesso no mercado. Então o know-how ele acaba sendo um segredo de mercado da empresa, né? Então existem alguns cuidados que se deve ter para que esse segredo não seja espalhado ou chegue para quem não deva saber. Por exemplo, concorrentes, por exemplo, pessoas que podem se valer disso para tentar extrair algum prejuízo àquela empresa. Então, eu vou dizer aqui algumas medidas que podem ser tomadas, tá certo? Primeira medida, quando a gente pensa em segredo de mercado, a gente já pensa que geralmente quem vai ter esse conhecimento específico é a alta cúpula da empresa, então os diretores, né, sócios. E aí é importante que no contrato social já esteja previsto uma cláusula de não competitividade, ou seja, no caso daquele sócio se retirar da empresa, ele durante um determinado período não vai poder atuar no mesmo ramo de atividade, exatamente por ter um segredo comercial, empresarial, que ele pode se valer e pode tirar proveito para a empresa agora onde ele está inserido.
esse é um ponto. Um outro ponto também é quando a gente considera esse know-how, esse segredo, no próprio produto ou serviço que aquela empresa oferece. Então, por exemplo, quando a gente tem um certo grau de inovação, realmente algo que seja inédito, inovador, o que é o aconselhável? Realizar o registro da patente. Porque com a patente, mesmo que o seu concorrente saiba o seu segredo de mercado, você está protegido, porque ele não vai poder utilizar um determinado período de tempo. Então, essa é uma medida também importante que muitas vezes as pessoas não se atentam. E, por fim, eu gosto de colocar a questão, o segredo que a gente deve preservar em relação aos colaboradores, né? Porque também existem colaboradores que vão conhecer ali, por conta da atividade, o segredo de mercado. Sim. Então, o ideal é que a gente tenha uma política forte de proteção de dados, né? Para saber quem pode ter o acesso às informações, aos dados, para que haja o registro de quem tem aquele acesso às informações, aos dados. É importante também ter um manual de conduta para determinar as condutas que são proibidas aos funcionários, aos colaboradores, exatamente para diminuir o risco de vazamento dessas informações. E é importante também que nesse manual de conduta estejam previstas as penalidades, que podem ir desde multa até mesmo ao desligamento do colaborador. O detetive particular, ele pode contribuir de alguma forma com a proteção do negócio e o know-how de uma empresa? Sim, como o Dr. Pedro falou, tem muitos aspectos que tem que ser levados em consideração, né? Então, assim, é bem confuso de você definir todas as metodologias no princípio de uma empresa. Geralmente as empresas crescem e elas vão tendo problemas relacionados ao vazamento de informações e vão criando mecanismos para poder se proteger desse tipo de problemática. Então, se você tem um quadro societário ali que tem todas as informações do negócio, sabe como eles devem atuar e, portanto, também são potenciais concorrentes, porque se uma pessoa dessa sai do quadro societário, ela abre uma empresa concorrente com todo o know-how de mercado, talvez gastando muito menos, porque não vai ter o custo de aprendizagem, vai ter uma curva de aprendizagem muito menor para poder alavancar aquele negócio e, portanto, ter um quadro societário com um contrato bem rígido nessa questão do sigilo das informações, eu acho extremamente relevante. Mas não só o quadro societário. Chega muitos casos de franquias e micro-franquias em que o próprio colaborador, funcionário daquela unidade, ele tem acesso ao know-how de mercado. Ele sabe como que funciona o marketing, ele sabe como que funciona o atendimento dos clientes, como que funciona a atividade de fato, como que ele deve realizar, qual o regime de contratação dos colaboradores. Então ele entende a dinâmica do negócio como um todo. Daí é fundamental que exista esse contrato para garantir o sigilo das informações e também que ele fique um tempo desconectado daquele segmento, pelo menos para abrir um negócio. E eu já peguei investigações nesse sentido de franquias que tiveram problemas, contrataram funcionários que pegaram o know-how de mercado e abriram uma empresa concorrente. Então, isso acontece e as pessoas deixam passar, às vezes, por uma questão organizacional, de ter aquele modelo de contrato pronto. E como que nós podemos trabalhar? Quase sempre, na esmagadora maioria dos casos, os clientes nos procuram quando o problema já está instaurado. Então, já tem um concorrente que era um funcionário, já tem uma pessoa ali que pegou aquele know-how de mercado e fez uma empresa com um amigo, um colega, e às vezes continua dentro da empresa. Então, a gente precisa ir até essas pessoas, se infiltrar realmente na empresa, conseguir registrar o modus operandi deles, para conseguir realmente uma comprovação de que o know-how de mercado está sendo copiado. E o know-how de mercado ele compõe propriedade intelectual da empresa, né? Então, o Brasil hoje tem uma lei de franquias muito boa, que favorece bastante, mas não é só franquia. Às vezes você desenvolve um negócio local, você tem o seu know-how de mercado, que pode não ter registro de patente, pode não ter uma série de coisas, mas se você se precaver e fazer esses modelos contratuais mais seguros, você impede que sejam dissolvidos mais negócios. Porque isso acontece assim de forma sistemática. A pessoa entra no negócio, aprende, sai da empresa, às vezes leva os funcionários juntos para abrir uma nova empresa e acaba dissolvendo aquela empresa. Entendeu? Então, o proprietário ele tem que estar muito conectado nesse sentido. E como que a gente faz o serviço? Quando a gente se infiltra no ambiente, às vezes se passando por cliente ou por fornecedor, tentando uma negociação direta, a gente tenta comprovar que o modelo de negócio é muito semelhante. Por exemplo, as franquias costumam passar um script de atendimento.
às vezes com falas específicas. Então você participa daquele atendimento, você registra, você vê que a pessoa usa as palavras-chave, usa os gatilhos que a franquia está orientando os franqueados, o modus operandi, a forma de contratar os funcionários. Às vezes a marca tem muitas coisas semelhantes, o modelo de operação, às vezes o tipo de maquinário. Então você vê que é um negócio muito semelhante. O modo de operar o negócio é muito parecido. E você já tem um vínculo do funcionário com o negócio anterior. Então o objetivo é conseguir mostrar essa comprovação. Então proteger o know-how de mercado, tem várias formas de você fazer isso. Em geral a gente tem que se infiltrar, não tem outro jeito, para conseguir fazer um registro fotográfico em vídeo. Outro ponto que eu acho interessante, anexar junto a esses processos, se for realmente acontecer, eu gosto particularmente de tentar resolver as coisas de forma mais amigável, mas em muitos casos, quando a problemática já está instaurada, a melhor conjuntura é justamente o proprietário da empresa criar um modelo que impeça que isso se repita. Então ele vai lá, faz o contrato, ele deixa muito bem claro a relação de trabalho, como que deve acontecer. E eu sempre sugiro o seguinte, por mais que você tenha uma micro franquia, um pequeno negócio, não passe todo o know-how de mercado para os colaboradores. Entendeu? Não deixe um colaborador responsável por absolutamente tudo. Eu acho que é interessante você tentar dividir no máximo possível de setores, para que a pessoa, por exemplo, entenda muito comercial, mas não saiba exatamente como que funciona a operação do negócio, na parte da execução do serviço. Porque se você passa todo o know-how de mercado e fica lá só no estratégico, observando, você abre muita brecha para isso acontecer. Entendeu? Fora que acontece muito desvio de cliente associado com isso. Às vezes a pessoa sai do negócio, abre uma empresa no nome de terceiro, fica operando também de forma secreta para não chamar a atenção, pega a lista de contatos, desvia todos os clientes, oferece um preço mais barato. Então tudo isso vai impactar o negócio e às vezes o empresário nem percebe o que está acontecendo. Então a gente identificar isso para poder formatar um modelo que futuramente não se repita, eu acho que é o principal ensinamento dentro da proteção do know-how de mercado, entendeu? E, assim, só nesse mesmo sentido, eu toquei muito aqui no ponto da prevenção, né? Da gente estabelecer algumas medidas que evitem exatamente esse vazamento de informação, esse vazamento de conhecimento que você utiliza em benefício da própria empresa, né? Mas é importante também a gente definir quais são as informações sigilosas, porque é exatamente a partir do momento que a gente define as informações sigilosas que o empregado, colaborador, ele tem o dever de sigilo em relação àquela atividade, que a gente também pode pleitear. Caso aconteça o vazamento de informação, a gente pode pleitear a indenização cabível no caso da empresa, que ela tem um prejuízo realmente, prejuízo patrimonial, e esse prejuízo patrimonial exatamente por uma violação causada por um colaborador, por um sócio, enfim. Agora, dentro do contexto de direito criminal, falando um pouco sobre investigação defensiva, que é uma prerrogativa exclusiva do advogado, mas que eventualmente ele pode contar com o detetive particular como uma espécie de colaborador. Então, doutor Pedro, o que seria uma investigação defensiva e como que ela pode contribuir na defesa de um cliente no âmbito criminal? Boa pergunta. A gente precisa ter em mente que a investigação defensiva é um tipo de investigação criminal, né? E ela vem exatamente para tentar equiparar o papel do advogado com outros atores dentro da dinâmica criminal. Então, por exemplo, a partir do momento que foi editado o provimento 188 de 2018 pelo Conselho Federal da OAB, o advogado ele passa a ter essa possibilidade de conduzir uma investigação, que é o que acontece, por exemplo, quando a polícia judiciária realiza um inquérito policial, quando o Ministério Público realiza os procedimentos investigatórios. Então, são atores dentro da dinâmica que já tinham essa possibilidade de realizar a investigação e o advogado não tinha, né? Ele sempre ficava ali, de certa forma, de mãos atadas, algo que com certeza prejudicaria o seu cliente. E outra coisa, é importante a gente observar que, embora o Ministério Público, Polícia Judiciária tenham um interesse público em verificar se realmente houve indício de autoria e de materialidade do delito, a gente tem que levar em consideração que esse tipo de investigação ele busca coletar prova
exatamente para uma futura proposição de ação penal. Então, a investigação defensiva ela já vai no sentido contrário. O advogado ele vai conduzir aquela investigação no sentido de evitar a propositura de uma ação penal. Então, esse é um ponto importantíssimo que foi trazido pelo provimento número 188 do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. E eu acho que coloca a advocacia dentro de um mesmo patamar que é justo, inclusive, até quando a gente pensa no direito de defesa do acusado, de também produzir as provas que ele achar necessárias. E outro aspecto positivo também, como você bem falou, é a possibilidade da colaboração de outras pessoas, por exemplo, de detetives, de peritos, porque se a gente for observar, a Polícia Judiciária ela tem um aparato para realizar uma investigação robusta, ela tem detetives, né, investigadores, ela tem também peritos, e o advogado, então, não conseguia produzir essa prova na mesma qualidade. A partir do momento que é possível essa ajuda de outros colaboradores, detetives, peritos, a gente consegue produzir uma prova que pode servir, por exemplo, de uma maneira da gente conseguir evitar a propositura de uma ação penal. Defensivamente, isso é muito bom para o cliente. Como que o detetive particular ele pode contribuir para o levantamento dessas informações, para ajudar na investigação criminal? Então, antes do provimento, e antes da legislação também, a Lei 3.432, o detetive particular ele atuava de uma forma assim, mais livre, digamos assim. Então a gente acabava se envolvendo em muitos contextos investigativos. Eu mesmo já fiz investigações nesse sentido, né, em âmbitos criminais, mas depois do provimento, depois da legislação, mudaram algumas questões, né? A própria legislação diz que o detetive particular não pode participar de investigações de natureza criminal. Mas também diz que o detetive pode participar de algumas investigações se tiver o aceite do delegado de polícia. Mas existe também uma questão, que eu até conversei já com alguns colegas sobre isso, um pouco de ambiguidade, porque parece que essa lei, embora seja uma conquista para a classe de detetives particulares, nessa parte ela meio que foi feita às pressas, porque já existe a possibilidade do próprio cliente, do próprio acusado ali produzir as provas, do advogado, do Ministério Público. Então, por que não o detetive particular contribuir também com a investigação? E o advogado, ele tem um papel fundamental, evidentemente, ele vai presidir essa investigação, mas o detetive particular, ele pode contribuir de maneiras que realmente pode gerar uma reviravolta no caso. E se tiver associado com o perito, então, as coisas mudam de forma assim, significativa. Porque é uma maneira a mais do cliente realmente ter a defesa dele sendo bem informada, bem formatada. Então, como que a gente costuma fazer esse tipo de investigação? A investigação defensiva, ela realmente é mais complexa, envolve um risco mais significativo. Inclusive, na legislação tem até uma parte lá que o detetive pode pleitear a questão de um seguro de vida para ele, por conta do risco da atividade, etc. Então, acredito que se encaixa muito nesse contexto da investigação defensiva. Mas é sempre trabalhar com o advogado e buscar as provas que o advogado precisa. Existem algumas prerrogativas que são exclusivas do advogado, como a questão de fazer oitivas, né, falar com pessoas para tentar levantar essas informações, mas o detetive ele pode formatar questionamentos interessantes para serem feitos e ele pode fazer as demandas de campo, fazer essas verificações, identificar as pessoas que estavam no local, por exemplo, para poder, em um segundo plano, o advogado poder conversar com essas pessoas, levar a testemunha correta para o dia da audiência. Você consegue também fazer um registro, às vezes em escuta ambiente. Você consegue chegar ao local, conversar com as pessoas de forma discreta, conseguir levantar essa informação sem que a pessoa perceba. E aí você tendo esse registro, aquela pessoa pode passar a ser uma testemunha, ter uma comprovação de que ela realmente estava no local e viu um contexto diferente daquilo que o nosso cliente está sendo acusado. Então, tem que ser feita uma reunião entre o cliente, o advogado, o detetive particular, para definir realmente o que de fato aconteceu, entender aquele contexto, levantar os fatos de forma bem pontual para a gente ter certeza, olha, foi assim que aconteceu. E como que estão apresentando isso? Uma vez a gente identificando as inconsistências, aí nós vamos em campo para poder levantar as informações. Isso de maneira bem estratégica, para não violar os princípios da lei e realmente de maneira que a gente consiga contribuir para o cliente se beneficiar e não trazer mais prejuízo para ele. Então eu acho importante deixar claras as possibilidades de atuação do detetive particular, porque muita gente associa só com a investigação conjugal, que é o que de fato tem um fluxo maior, tem um volume maior, isso é um fato.
Eu até indico os alunos, os estudantes de curso de detetive, começar com a investigação conjugal para ter experiência de campo, desenvolver uma expertise sobre a atividade, mas não fiquem presos só a isso. Existem outras possibilidades de investigação no âmbito empresarial, na investigação defensiva, na parte de perícia também, que pode ser uma formação à parte que você pode ter. Então, existem muitas formas do detetive particular trabalhar. E dentro do nosso segmento, infelizmente, os próprios detetives às vezes não conhecem o seu ramo de atividade, não conseguem identificar todas as possibilidades e oportunidades que existem. Por isso que a gente está fazendo o podcast para poder alavancar esse conhecimento, mostrar para as pessoas o que a investigação particular pode fazer, como que a gente pode contribuir com a sociedade, e é basicamente isso que eu queria falar sobre a investigação defensiva. Então, tem vários cursos que vocês podem fazer à parte também sobre esse tipo de investigação. Vocês podem se associar com advogados, com escritórios. Traz resultado, resolve o problema dos clientes e vocês também ganham dinheiro. Então, é um combo aí bem interessante. Para o advogado é fenomenal, porque embora o advogado ele tenha uma ideia da prova que quer produzir, quem vai realmente conseguir produzir aquela prova com a técnica necessária é exatamente o detetive. Então, quando o advogado ele já tem aquela prova colhida, pronta, para ele é fenomenal, porque aí ele consegue fazer os requerimentos jurídicos necessários, um trancamento de uma ação penal, uma liberdade condicional. Então, isso vai ser de muita valia para o advogado. E é exatamente essa questão que o Anderson estava falando. Precisa sim existir um elo grande entre o advogado e o detetive, exatamente porque o advogado vai pensar nas provas que são interessantes dentro da linha de defesa, e o detetive ele sempre vai ter a técnica adequada para a produção daquela prova. Então os dois se complementam nisso aí. Pois bem, pessoal, então é basicamente isso. A gente abordou vários temas aqui, como ela falou no começo. Vocês já sabem, são temas muito extensos, então cada tema aí seria um podcast à parte. A gente tentou abranger o máximo de informações possíveis aqui para vocês. Nós encerramos agora o nosso segundo episódio e em breve teremos mais convidados aqui no Detcast. Obrigada, doutor Pedro, por contribuir conosco hoje nesse podcast. Gente, muito obrigado pelo convite. Eu realmente espero que quem tenha assistido tenha tirado muitas dúvidas, que tenha gostado do tipo de informação que a gente tenha passado. Fico à disposição aqui sempre para precisarem, para a gente estar batendo esse papo. Achei que foi muito bom hoje, foi bem descontraído. E, bom, os meus meios de contato vão ficar aí, né, na descrição do vídeo, sim, né? Sim. Então, é isso, gente. Quem quiser muito obrigado aí. Quem quiser contratar, os meios vão estar todos à disposição aqui no vídeo. E é isso. Muito obrigado pelo convite. Agradeço. E aguardem os próximos episódios. Então, até os próximos episódios, né? Muito obrigado.